Nas Olimpíadas de Paris de 2024, um país surpreendeu a todos no boxe, o Uzbequistão, que se consolidou como uma força dominante nesse esporte, surpreendendo o mundo inteiro. E hoje nesse vídeo vamos explorar como essa nação passou de um mero azarão até uma grande potência do boxe mundial, e conhecer também um pouco dos lutadores que estão surgindo e pensar a nova revolução que pode acontecer no boxe global. Vamos entender hoje a história do boxe no Uzbequistão. E para isso é necessário um contexto histórico. O boxe no Uzbequistão tem raízes muito profundas. Apesar do país ter se tornado independente da União Soviética só nos anos 90, a história do boxe começa muito antes disso, por um nome que na verdade é americano, Sidney Jackson, que por acaso do destino ficou preso na Ásia durante a Primeira Guerra Mundial, e lá ele abriu o primeiro clube de boxe na capital, Tashkent, e por lá treinou diversas gerações de atletas que ainda assim brilhavam sob a bandeira soviética. Uma grande ironia, um americano treinando num país asiático, um esporte que tem raízes muito profundas soviéticas. E desde então o boxe virou parte da identidade nacional do Uzbequistão. Durante o período soviético, o esporte era visto como uma ferramenta até para formar indivíduos cada vez mais completos, disciplinados, fortes e prontos para a guerra. Isso ficou tão enraizado na cultura do Uzbequistão que mesmo após a queda da União Soviética, o Uzbequistão continuou se desenvolvendo no boxe cada dia mais. Aliás, você sabia que a Federação Uzbek de Boxe foi criada em 1928? Isso mostra como o esporte já era organizado muito antes de o país se tornar independente. Esse é um tipo de investimento contínuo que levou o Uzbequistão a se destacar no boxe olímpico e eventualmente se transformar uma grande potência no esporte global. E o exemplo da história do Uzbequistão é algo que a gente pode levar como consideração para o Brasil, o que a gente poderia fazer. Como um grande planejamento estratégico poderia nos tornar uma potência global, porque talento genético existe aqui. Agora o que falta é uma questão de planejamento e estruturação de grandes confederações. Isso a gente sente falta aqui no Brasil. O Brasil que a gente vê hoje são grandes marcas nacionais que apoiam o boxe e estão patrocinando atletas da seleção. Por exemplo, a Maximum Boxing é uma empresa de boxe que vende os melhores equipamentos esportivos, tanto de boxe, Muay Thai, kickboxing, e caso você queira comprar sua luva ali, capacete com desconto, é só utilizar o cupom FALA que você ganha 10% de desconto na sua compra. Lembrando que a Maximum tem os melhores custo-benefícios do mercado, e a gente já fez diversos vídeos fazendo review do produto dele, então se inscreva no canal para você não perder. Agora, a gente tem que falar do mais recente show que aconteceu nas Olimpíadas de Paris 2024. O Uzbequistão dominou basicamente tudo. Eles conquistaram 5 medalhas de ouro em 7 categorias do boxe. É um feito simplesmente impressionante. E por outro lado, a gente tem a questão de Cuba, que vem numa grande decadência do seu boxe, enquanto outras potências estão crescendo, como é o caso do Uzbequistão. O estilo de boxe do Uzbequistão é algo que a gente consegue ver claramente, muito técnico e preciso, perfeito para o boxe olímpico. E uma coisa que eu não sei se vocês separaram, 3 dos medalhistas eram canhotos. Isso não é por acaso, porque a postura de canhoto funciona muito bem nos estilos do Uzbequistão, que é cheio de precisão, contra-ataque, golpe rápido. E aqui eu tenho que utilizar talvez os 2 maiores nomes que a gente citou no vídeo quando a gente fez a cobertura das Olimpíadas de Boxe, que eu falei que seriam os 2 potenciais medalhistas do Uzbequistão, um nos pesos pesados e um nos pesos leves. Por um lado a gente tem o Jalolov, que é impressionante qualquer luta dele, e o Hasanboy, que é dos pesos mais leves. Eles conseguiram algo que é raríssimo no boxe, ganhar suas segundas medalhas de ouro olímpica. Isso reforça o quão é absurdo o nível dessa equipe. Convido você a ter uma experiência assistindo uma luta do Jalolov. Pra mim foi um dos caras mais impressionantes. A melhor luta das Olimpíadas, se você conseguir achar o vídeo, foi o Jalolov contra o Teremoana, que é um australiano também, que os dois são uns assassinos dentro da modalidade. Jalolov já enfrentou alguns brasileiros, então é uma luta que é interessante de você procurar também, e eu acho que você vai se divertir se você é um apreciador do boxe. Para quem não curte talvez o boxe olímpico, vai gostar de ver o Jalolov lutando, porque é uma luta de peso pesado, uma luta com muito potencial de nocaute. Mas agora a gente tem que falar da parte talvez mais importante do método do Uzbequistão, que é o treinamento deles. Muito diferente do que eu vejo em vários lugares do mundo, eles conseguem combinar muito bem uma disciplina rígida com uma abordagem moderna, que foca tanto na parte física quanto na parte técnica. Isso ajuda os lutadores a se destacarem não só no ringue, mas também em competições diferentes numa
Adaptação mental. Eu vou te fazer uma pequena provocação, e uma provocação talvez aos lutadores brasileiros. Sou muito amigo deles, mas espero que não fiquem bravos comigo. Eu vejo muito a questão da mentalidade como um grande diferencial. Eu vejo que isso aqui é uma coisa da cultura, tanto asiática quanto a cultura brasileira. Nós brasileiros, que se enquadramos numa cultura mais latina, a gente tem mais sentimento em relação à competição. A gente tem sentimentos mais aflorados, a gente fica com mais raiva, com mais nervosismo, com mais ansiedade, enquanto países asiáticos e até mesmo com raízes soviéticas, eles são mais frio e calculista. Isso tem uma diferença fundamental. Parece que eles foram máquinas construídas onde os sentimentos não impactam tanto na hora da competição. Isso é um desenvolvimento cultural que, além de ser possivelmente treinado, e a gente tem atletas brasileiros que representam nesse sentido, é algo que vem muito mais da cultura do país. Para mim, se eu pudesse falar alguma coisa que tem a maior diferença, é o aspecto mental. Técnica por técnica, temos bons brasileiros que fazem boas lutas frentes com os uzbequistões e qualquer país do mundo. Só que o mental, a formação da disciplina, por muitas vezes, afeta negativamente qualquer país latino-americano. E agora a gente tem que falar de um assunto talvez não tão legal, que é a grande pergunta que tá todo mundo se fazendo no momento. O que acontece se o boxe olímpico realmente for excluído das Olimpíadas de 2028? Muitos desses atletas podem acabar migrando apenas pro boxe profissional mais cedo. Alguns deles já estão no boxe profissional, mas podem dar continuidade e largar o boxe olímpico, o que pode ser uma perda lastimável para o cenário do boxe olímpico, mas um imenso ganho para o boxe profissional. Pode criar uma nova geração de estrelas uzbeques que vão dominar as categorias nos próximos anos. Mas, de novo, não basta apenas ser um bom lutador no boxe profissional. Você tem que saber vender lutas, você tem que saber ser mais do que um lutador. Habilidade técnica, ele já tem, isso é ótimo, mas agora, como que eles vão dominar o palco, ser estrelas, eles falam inglês, eles conseguem lutar contra grandes nomes? Essa é a grande pergunta que a gente vai ter que descobrir com o tempo. Muito provavelmente eu sinto que eles vão fazer uma série de analogias com os russos, como Beterbiev, como Bivol, que são atletas que falam mais ou menos o seu inglês, conseguem promover suas lutas, mas o povo gosta de assistir eles pela habilidade técnica. Eu, por exemplo, assistiria tranquilamente uma luta do Jalolov no boxe profissional porque o cara é muito bom. E agora vamos falar um pouco das projeções do boxe, alguns nomes que a gente poderia falar aqui que seriam ascensões. Eu já comecei falando dele, do Jalolov, que pra mim é dos pesos pesados, é um cara que tem um cartel perfeito no profissional, 100% de nocautes. Assisti uma luta dele, eu já falei, eu sou um grande fã. Depois de ganhar 2 medalhas olímpicas, ele tá pronto pra enfrentar qualquer grande nome da divisão no futuro próximo. Eu queria muito ver ele lutando com os pesos pesados da categoria atual, porque eu acho que daria uma bela briga. Outro nome promissor, e aí me perdoam a pronúncia, tá? Porque os nomes dos uzbequistões são bem difíceis, mas é o Abdumalik, que impressionou bastante durante as Olimpíadas de Paris, com uma combinação bem técnica, uma velocidade, precisão absurda. Ele mostrou que tem tudo pra fazer uma transição bem legal pro profissional. Um estilo de luta que é um pouco diferente ali do Uzbequistão. Ele é bem rápido, footwork impecável, contra-ataque mortal. É um cara que você olha e fala assim, puta, esse cara daria uma boa luta ali no profissional. Acho que não tem chance de ser uma estrela, um grande campeão, mas é um cara que vai dificultar muito o trabalho de qualquer pessoa da categoria. Temos também Israel Madrimov, que tá fazendo um barulho já no boxe profissional recentemente. Ele enfrentou nada menos do que Terence Crawford, que é um dos maiores nomes, né, da categoria e do esporte, e mesmo que ele perdeu, ele conseguiu fazer o que poucos conseguiram. Ele levou os 12 rounds com o Crawford até o final, trocando golpe, mostrando que tem coragem, técnica, aquela cabeça fria do Uzbequistão. Então já é algo para se ficar atento. Então a gente falou do Abdumalik, do Jalolov, que são apenas dois dos talentos que estão surgindo. Mencionamos no começo do vídeo o Hassan Boy também, que é de uma categoria de peso mais leve e vai complicar muito. Esse cara é muito bom boxeador. Então, assim, o que eu vejo o que diferencia os boxeadores Uzbequistão é a forma como eles se adaptam. Eles treinam para ser muito versátil, combinando uma agressividade com muita técnica, o que é uma vantagem incrível no cenário profissional, e também um mental muito forte. De novo, a gente tem que ver como que eles vão se adaptar para vender as lutas e atrair pay-per-view, porque quem sabe o quão importante é isso para eles conseguirem montar um cartel de qualidade. É óbvio que fica mais fácil ser um medalhista olímpico de ouro quando você migra ali pro boxe profissional, mas nem todo medalhista consegue trilhar uma carreira profissional. A gente vê aqui no Brasil próprios medalhistas olímpicos, tirando a Bia Ferreira, que é um caso à parte, algo extraordinário que a gente tem aqui no Brasil. O Esquiva Falcão não conseguiu fazer um cartel internacional interessante, alguns outros boxeadores não tiveram
tiveram a oportunidade ou não tiveram as habilidades necessárias, não do boxe, mas em questão de promoção para ir pra gringa e fazer boas lutas. Com certeza, no masculino, nosso maior caso é o Robson Conceição, além da Bia, mas a gente vê que isso é um empecilho quando a gente fala de crescimento de um país não falante da língua inglesa. Eu enxergo que o Uzbequistão, ele é um movimento como um todo, diferente do Brasil, que a gente tem 1 a 2, 3 talentos. O Uzbequistão, ele vem com uma potência, com uma geração muito forte. Boxeadores que vão vir para dominar grandes divisões do boxe mundial nos próximos anos. E tem uma base muito sólida no boxe amador. Inclusive, seria muito louco de mim comparar com equipes históricas como dos Estados Unidos em 76, com o Sugar Ray, os irmãos Spikings. Naquela época, cara, os Estados Unidos dominava tudo, como o Uzbequistão tá dominando hoje também, com um monte de talento olímpico, e vai ter um sucesso no profissional também. A questão é, a gente viu nessas Olimpíadas um grande nível do Uzbequistão. Será que eles vão conseguir manter esse grande nível na próxima Olimpíada? Será que a gente vai ter novas Olimpíadas no boxe em 2028? É difícil saber. E agora chega a parte mais fundamental do vídeo, porque eu passei a minha visão sobre o boxe do Uzbequistão. Essa análise é uma análise de um cara que não é profissional no boxe, mas muito me interessou quando eu fiz a entrevista com o Matheus, atual treinador da seleção. Hoje ele vai dividir o cargo ali com o Paco Garcia também, e ele falou do boxe do Uzbequistão. Eu entrevistei ele e perguntei porque ele já foi no Uzbequistão, e ele na entrevista contou um pouco da experiência de como está lá, como que a base está vindo forte, como é tão grande, como eles têm tantas pessoas na base do Uzbequistão. Na entrevista ele conta pra mim que a base deles de talentos é muito grande. Eles têm muitos talentos para tirar e investir do zero, e eles vão ter gerações e gerações futuras dominando o boxe olímpico. Vai aparecer aí na tela para você agora a entrevista que eu fiz com o Matheus e todo o documentário que eu fiz com a seleção brasileira de boxe. Se você gostou do boxe do Uzbequistão, tenho certeza que vai gostar desse documentário, que até então, pelo que eu conheço, é o maior documentário já feito da história do boxe brasileiro. Então assista, eu não tenho dúvidas que você vai gostar. Um forte abraço e até mais.